Mergulhador em caverna subaquática encontra um enorme tesouro africano. Neste vídeo, damos uma olhada em uma descoberta interessante em uma pequena poça cheia de água marrom. Quer saber mais sobre como, o que e o porquê dessa descoberta? Em seguida, certifique-se de assistir o vídeo inteiro até o final. Mas primeiro, começamos com outras descobertas subaquáticas incríveis. E agora você pode se inscrever, clicar no sininho de notificação e dar uma curtida, pois está muito curioso sobre este vídeo. 7. Crânio extraordinário. Encontrar o crânio de uma adolescente que viveu 13 mil anos atrás revelou um mundo desconhecido para os arqueólogos em 2007. Eles encontraram um crânio que ainda estava intacto em uma caverna subterrânea cheia de água em um vasto sistema de túneis em Yucatán, México. Graças a essa descoberta, os arqueólogos podem formar uma imagem mais precisa dos primeiros habitantes das Américas. Eles deram à menina o nome amoroso de Naya, que significa ninfa da água em grego. Além do crânio, eles também encontraram os ossos de 26 grandes espécies de animais, incluindo tigres dentes de sabre, preguiças gigantes e ursos das cavernas. Tanto Naya quanto os animais provavelmente entraram na caverna em busca de água potável antes de caírem e se afogarem no ralo. A caverna permaneceu intacta por 8 mil anos e agora fornece novas informações sobre como era a vida dos humanos na América Central no final da Idade do Gelo. Com base nas descobertas de DNA, é possível determinar como os primeiros habitantes da América Central evoluíram ao longo dos anos. 6. Um tesouro de bilhões de dólares. Na costa da Colômbia, eles encontraram um navio que afundou há 300 anos. É o navio espanhol San José do século XVIII, e as pessoas sempre acreditaram que ele continha tesouros de ouro, prata e joias valiosas. O tesouro pode valer bilhões e é provavelmente o tesouro mais valioso já encontrado em um naufrágio. Claro, todo mundo quer possuir esse tesouro. Os governos da Espanha e da Colômbia e uma empresa americana de exploração estão discutindo a quem o navio pertence. Originalmente, o San José era um navio de tesouro e em junho de 1708, um navio de guerra britânico o atacou e o navio de tesouro afundou. O navio veio das colônias espanholas da América do Sul, carregado com ouro, prata e pedras preciosas. Perto da costa da Colômbia, o navio naufragou. Quem você acha que era o dono dos tesouros do San José? Espanha, Colômbia ou a empresa de exploração americana? Deixe sua resposta nos comentários. 5. Velhos mistérios que podem ser resolvidos. O que começou em setembro de 2018 como um exercício de mergulho de rotina com um novo equipamento de sonar terminou com uma descoberta horrível em Foss Lake, Oklahoma. Os policiais primeiro encontraram um veículo em corrosão contendo restos mortais e um pouco depois eles encontraram totalmente inesperadamente um segundo carro na água, também contendo restos humanos. Os carros ficaram ambos cobertos de lama e severamente danificados pela água. No total, eles não encontraram apenas um, não dois, mas 6 corpos. Provavelmente esses são os restos mortais de pessoas que desapareceram nos anos de 1970. Como os corpos ficaram muito tempo submersos, demorará algum tempo até que as autoridades possam confirmar sua identidade com toda a certeza. Com base nos carros, nos corpos e em outros atributos, como joias e uma carteira velha, ficará claro quem eram essas pessoas. As famílias das pessoas desaparecidas podem finalmente saber o que aconteceu com seus entes queridos. 4. Pagodes de Mahabalipuram. Não é porque você não pode ver que ele não está lá. Mahabalipuram, um patrimônio mundial da Unesco na costa de Tamil Nadu, Índia, é mundialmente famoso por seus templos em cavernas, arte e arquitetura da era Pallava e o Templo da Costa. Existe o mito de que o Templo da Costa fazia parte de uma estrutura de templo maior de 7 pagodes. Embora o restante dos pagodes permanecesse por descobrir, havia evidências de que eles realmente existiram. No passado, os marinheiros chamavam o local de Os 7 Pagodes. Relatos europeus do século XVIII e XIX também mencionam ver os picos dos pagodes no mar. Por enquanto, os 7 pagodes permaneceram apenas um mito até que o devastador tsunami no Oceano Índico em dezembro de 2004 trouxe algo estranho à luz.
Conforme a água recuou 500 metros após o tsunami, ela expôs longas fileiras de pedras. O tsunami também levou a lama com ele, descobrindo várias pequenas estátuas e templos ao longo da costa. Com base nessas observações, eles exploraram a área mais profundamente e encontraram um grande complexo de edifícios, paredes e plataformas. Essa descoberta sugere que os 6 pagodes restantes devem estar aqui em algum lugar. Para ver as 3 descobertas subaquáticas restantes e mais de nossos vídeos, certifique-se de se inscrever no canal com o sininho de notificação ligado e nos dê uma curtida. 3. Círculos de cultivo subaquáticos. Tenho certeza de que você já ouviu falar sobre os misteriosos círculos nas plantações que são espalhados por todo o mundo. Você sabia que eles também foram vistos embaixo de água? Os círculos subaquáticos mediam cerca de 2 metros de diâmetro e estavam a uma profundidade de quase 25 metros abaixo da superfície do mar. Um fotógrafo japonês, Yoji Yokata, notou esses círculos subaquáticos nas plantações em 2012 e tirou fotos deles quando estava mergulhando perto de Amami Oshima, no Japão. Quem ou que poderia ter criado esses círculos com tanta precisão? Okata não conseguiu encontrar a resposta sozinho e levou seus colegas e uma equipe de televisão com ele para investigar mais a fundo os misteriosos círculos subaquáticos. O que descobriram na época não foi o que esperavam. Como você acha que alguém pode criar esses círculos perfeitos no fundo do mar? Basta adivinhar e deixar sua resposta nos comentários antes de darmos a resposta. Se você adivinhou que era um extraterrestre, ou talvez até mesmo um artista subaquático, a segunda resposta está bem próxima da resposta real. De fato, um artista subaquático fez esses círculos nas plantações subaquáticas, ou seja, o pequeno baiacu, que continuou se movendo dia e noite pelo fundo do mar, batendo suas nadadeiras para criar o padrão perfeito na areia. Acontece que as fêmeas do baiacu acham os sulcos e saliências atraentes. Os círculos subaquáticos são, portanto, parte do ritual de acasalamento do baiacu. Quem poderia imaginar? Depois que os peixes se acasalam, as fêmeas colocam seus ovos no meio dos círculos subaquáticos. A resposta sobre o criador desses círculos nas plantações subaquáticas foi uma surpresa para você? 2. O dedo de gelo da morte. O dedo de gelo da morte é um fenômeno subaquático estranho e mortal visto na Antártica. Uma câmera registrou o fenômeno bizarro. Embora as imagens pareçam impressionantes, elas contêm um segredo terrível. Parece uma espécie de redemoinho sobrenatural, mas na realidade a filmagem foi gravada debaixo de água no mar. O fenômeno surge porque o derretimento do gelo da superfície acaba no mar. O teor de sal do gelo derretido é tão alto que ele afunda rapidamente. À medida que desce, a água ao seu redor congela imediatamente e forma uma coluna de gelo. Também chamado de Barnacle, é na verdade um cone de gelo que se forma debaixo de água. A coluna de gelo cresce em direção ao fundo do mar, como se o inverno se movesse da superfície para as profundezas. Embora a crescente coluna de gelo pareça fascinante, o fenômeno é muito perigoso. Não apenas a água ao redor da coluna de gelo congela imediatamente, mas também tudo mais que a coluna de gelo tocar. Quando a coluna de gelo atinge o fundo do mar, o dedo gelado da morte matará todas as criaturas vivas que encontrar lá em apenas um segundo, congelando-as sob uma teia de gelo fria. Infelizmente, os ouriços do mar e estrelas do mar no fundo não conseguiram escapar desse toque letal de gelo rápido o suficiente. Agora, finalmente, chegamos à parte do mergulhador subaquático da caverna que encontrou algo interessante em uma pequena poça cheia de água marrom. Em algum lugar do deserto do Sudão, na África Central do Sul, existe uma área com muitas pirâmides esquecidas. A área cobre quase 69 hectares e existem 20 pirâmides. Os arqueólogos chamam essa área de Nuri. Aqui, os pesquisadores encontraram a entrada de uma tumba de 2.300 anos do faraó Nastazen, um rei do povo Kushi. Mas foi preciso muito esforço para entrar nessa tumba porque estava totalmente submersa.
A água subterrânea encheu a tumba ao longo dos anos devido às mudanças climáticas, mas também devido às atividades humanas. À primeira vista, a entrada da tumba misteriosa se assemelha a uma piscina cheia de água marrom turva. O que poderia estar escondido dentro dessa tumba? Todo arqueólogo responderá essa pergunta com "vale a pena investigar", e eles o fizeram. Uma equipe de arqueólogos subaquáticos especiais supervisionados por Percy Paul Chrisman colocou seus óculos de mergulho e entrou na tumba em janeiro de 2019. Antes de fazer isso, eles descobriram que os túneis que levavam à tumba estavam completamente submersos. Para evitar que as entradas desabassem, eles as reforçaram. A visibilidade era muito baixa, pois assim que entraram na tumba, a água ficou turva devido à mistura de areia e água. Os mergulhadores também não puderam usar o equipamento de mergulho tradicional porque as passagens eram muito estreitas. Caso contrário, eles ficariam presos enquanto estivessem em movimento. Eles precisavam ser conectados a uma mangueira longa que bombeava ar fresco usando um compressor de ar. A equipe descobriu a primeira sala, depois uma segunda e finalmente a terceira. George Andrew Reisner já havia explorado a primeira sala entre 1907 e 1909, mas nunca publicou sua descoberta e nunca procedeu com a escavação porque a sepultura já estava debaixo de água naquela época. Você pode imaginar que naquela época também não havia equipamento de mergulho adequado para entrar na sepultura. A exploração da sepultura ainda estava acontecendo. Embora a equipe já tenha descoberto pequenos artefatos preciosos que indicam que ninguém roubou a tumba ao longo dos anos, provavelmente por causa de sua inacessibilidade, ainda há muito a ser descoberto. Na terceira sala, eles fizeram a descoberta mais interessante. Lá, eles encontraram o sarcófago real do rei Nastazim, intocado por 2.300 anos. Por enquanto, o sarcófago permanece fechado, pois é muito difícil trabalhar na água. Tirar o sarcófago da tumba é outro desafio que os arqueólogos ainda precisam resolver. Qual dessas descobertas subaquáticas mais os surpreendeu? Gostaríamos muito de ouvir de você nos comentários. Quantos mais inscritos conseguirmos, mais vídeos podemos fazer para você. Portanto, inscreva-se agora, ative o sininho de notificação e dê uma curtida para mais vídeos de Top 10.